Vamos lá, nosso estudo dos precedentes judiciais. Vamos observar que o direito em geral, e eu falo agora aqui do processo civil em particular, ele apresenta uma série de técnicas, de mecanismos que são voltados à uniformização da interpretação, aplicação do direito. Olha, chegar à isonomia de tratamento judicial, evitando que pessoas que se encontram em situação fática semelhante sejam tratadas de maneira diferente pelo Poder Judiciário. O Judiciário não pode ser um poder de violação da isonomia material, um poder que propicia a violação. O Poder Judiciário tem que garantir a isonomia de tratamento judicial. Bom, em primeiro lugar, para garantir essa isonomia de tratamento perante o Poder Judiciário, nós percebemos a própria organização vertical do Poder Judiciário. Eu coloquei aqui, né, um triângulo, como uma pirâmide, né, como a gente costuma estudar no direito desde Hans Kelsen, né, ou seja, essa ideia de que se existe um órgão de cúpula como o Supremo Tribunal Federal, é para que as suas decisões sejam observadas pelos órgãos de base. O Poder Judiciário se organiza desta maneira. Aliás, por que que historicamente foi? Eu sei que é possível crítica aqui com relação a isso, mas essa é a nossa organização. Por que que historicamente acabou se desenvolvendo na prática o recurso de apelação? Porque o detentor do poder queria garantir que fosse observada uma norma central, uma norma hierarquicamente superior. Então, a ideia de uma hierarquização, não uma norma, né, mas a observância de uma decisão de um órgão hierarquicamente superior. Estude o texto constituinte de 88, por exemplo. Por que é que se criou o Superior Tribunal de Justiça em 1988? Você se lembra sobre qual é a razão da criação do STJ? O STJ não existia antes da Constituição de 88. Bom, a primeira razão é para transformar o Supremo ainda mais numa corte constitucional, que as questões infraconstitucionais não fossem julgadas como eram pelo Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, para garantir que o direito federal comum infraconstitucional fosse aplicado de maneira uniforme. Então, a criação do STJ já foi um instituto desenvolvido para buscar maior uniformidade na interpretação e aplicação do direito. Nós vamos ao artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, que trata do recurso especial, né? E percebemos que o STJ passou a ter a competência de julgar em recurso especial causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais dos estados. Cada estado tem um tribunal, cada região um tribunal do Distrito Federal. Quantos tribunais nós temos que aplicam o direito federal? E por que que foi criado então o STJ? Para eliminar este dissídio, esta divergência na interpretação e na aplicação do direito federal. Uma hipótese de cabimento do recurso especial, que é chamada de permissivo constitucional, artigo 105, inciso 3, a linha C, permissivo porque é um recurso de cabimento vinculado, né? Ou seja, só nas hipóteses em que a lei autoriza, permite, permissivo constitucional, para eliminar a interpretação divergente da que lhe atribui o outro tribunal, interpretação divergente do direito federal comum infraconstitucional. Por que que existe no Brasil um sistema de controle difuso de constitucionalidade que é feito por meio do recurso extraordinário? Bem, é permitido, inspirado no direito americano, o nosso sistema é misto ou
como dizem alguns, sincrético, né? Permite o controle concentrado e o controle difuso. Então, qualquer juiz ou qualquer órgão plenário de um tribunal, sobretudo, pode realizar o controle de constitucionalidade, inclusive da legislação federal. Por que é que existe o recurso extraordinário? Para que este controle acabe terminando no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Para que o Supremo uniformize este controle de constitucionalidade. O Supremo é guardião da Constituição Federal. Artigo 102. 102 da Constituição Federal. Vamos ao inciso 3. O Supremo é o guardião da Constituição Federal. Isso para garantir, tem fundamento doutrinário, na eficácia normativa das normas constitucionais, né? Mas é um elemento de uniformização. Por que existe o recurso de embargos de divergência? Obviamente que aqui não é o momento de estudarmos os embargos de divergência, mas por que quando há divergência, né, de um acórdão, é embargável o acórdão de um órgão fracionário de um tribunal que, em sede de recurso extraordinário ou de recurso especial, divergir do julgamento de outro órgão do mesmo tribunal, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Então, veja, que nós temos a possibilidade de admitir um recurso de embargos de divergência para eliminar a divergência intramuros. Costuma-se dizer assim na doutrina, né? A divergência que existe no mesmo tribunal sobre uma mesma questão. Imagine uma divergência no Supremo e no STJ, infelizmente elas existem, infelizmente, porque o STJ foi criado para uniformizar. Inconcebível divergência no âmbito do STJ. Então, nós precisamos, né, necessariamente eliminar essa divergência. E tem outras hipóteses. Por que um relator de um recurso, ele pode negar provimento ao recurso contrário às teses fixadas pelo Supremo? Aqui deixa eu tentar explicar ainda que rapidamente esta questão. Veja bem, você que estuda processo civil, você precisa ter sempre presente, sempre consciente, que quando a interposição de um recurso, o recurso não será julgado necessariamente por um órgão colegiado. O leigo pensa assim, o Supremo julgou um recurso extraordinário, o STJ julgou um recurso especial. Não. Pode acontecer, pode ser que haja o pleno. O pleno é um órgão do Supremo, mas pode ser que não. Pode ser que o recurso seja julgado por uma turma. O STJ tem 6 turmas, o Supremo tem 2 turmas. A mesma questão de direito pode ter sido enfrentada por uma turma e por outra turma. E existência de divergência entre elas, embargos de divergência. Bom, fixado o entendimento, uniformizado o entendimento, você pode ampliar os poderes do relator para julgar um recurso. Ou seja, seu recurso não será julgado nem pelo pleno, nem pela turma do Tribunal Superior. Será julgado monocraticamente pelo relator. E quando que se autoriza, por exemplo, que o relator julgue monocraticamente um recurso? Quando há um entendimento uniformizado, né, sobre a questão a ser julgada. Então, é uma técnica de dar ao relator poder para julgar. Estude isso no capítulo recursal. O relator pode negar provimento a recurso que contrarie súmula do Supremo, decisões, teses fixadas em recursos repetitivos. O relator pode não só negar provimento, ele pode dar provimento, mas agora o recurso é conforme a tese, a decisão recorrida que contraria a tese fixada. Veja, eu aumento os poderes do relator porque há uniformização. Então, para agilizar essa uniformização na aplicação do direito, eu prevejo a possibilidade de multa, inclusive, se você recorrer contra o entendimento.
uniformizado. E uma técnica fundamental que se desenvolveu no direito brasileiro, aliás, estamos falando aqui de um instituto que tem inspiração nas assentadas do direito português, mas estamos falando de um instituto que é brasileiro, o Instituto das Súmulas. Tem fontes de inspiração, mas súmulas são de criação tupiniquim, de criação brasileira. É a ideia da criação de súmulas, e não é uma ideia recente, é uma ideia antiga, né? O que é a súmula? Na verdade, não é bem uma súmula, né? Nós estamos falando de enunciados, de uma suma, de um resumo, né, da jurisprudência dominante de um tribunal. Então, estamos falando de enunciado que pode ser enunciado de um precedente judicial veiculado por uma súmula. Agora, atenção, nem toda súmula necessariamente é considerada um precedente, né? Aliás, a primeira distinção seria: a súmula às vezes pode conter um enunciado sobre o precedente e não ser propriamente a súmula ou precedente, nem o seu enunciado, mas sim a razão de decidir que levou aquela orientação enunciada no âmbito dos tribunais. Fique atento e procure entender um pouquinho esse tema, né? Em 1963, o Supremo acolheu uma sugestão do conhecidíssimo e importantíssimo ministro Vitor Nunes Leal e passou 1963 a elaborar súmulas de sua jurisprudência. Simples enunciados sintetizando decisões em casos semelhantes que representavam uma orientação para os litigantes e seus defensores. Então, cuidado com a frase de que precedentes existem no direito brasileiro a partir do Código de 2015. Olha, eu discordo veementemente. Aqui nós já temos a ideia de precedentes, mas precedentes persuasivos, não são vinculantes, que não gozam de efeito vinculante. E passaram, então, a serem enunciados pelas chamadas súmulas comuns, porque hoje nós temos as súmulas comuns e as súmulas vinculantes, duas espécies de súmulas no direito brasileiro. Mas entenda bem, estude a história das súmulas, sua origem, saiba que é de origem brasileira, que decorre deste período aqui, 1963, para dizer, para convencer. A ideia era o seguinte: vamos convencer os operadores do direito, os advogados, os juízes, os promotores, de que se nós comunicarmos para a sociedade qual é a jurisprudência, né, qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nós vamos garantir uma uniformização na aplicação do direito, mas sem obrigar, sem vincular, uma ideia persuasiva. Aliás, na common law não existe necessariamente, o direito inglês não tem um artigo de lei que diga que o precedente, que há um binding precedent, é uma tradição de se respeitar o julgamento anterior e se aplicar ao julgamento de caso análogo que se apresenta ao próprio Poder Judiciário, né? As súmulas no direito brasileiro passaram a ter múltiplas funções. Só para exemplificar aqui, a súmula pode impedir, obstar o direito de recorrer. Por exemplo, quando há uma tese fixada, hoje, artigo 1040 do Código, no incidente de resolução de demandas repetitivas, uma tese fixada no julgamento de recurso repetitivo, veja bem, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, quando você vai recorrer para os tribunais superiores, pode negar seguimento ao recurso. Negar seguimento ao recurso. Ou seja, a súmula exerce os precedentes, aqui atenção, os precedentes exercem inúmeras funções. Vou colocar aqui o texto. Artigo 1040 do Código de Processo Civil, súmula impeditiva ou obstativa do direito de recorrer. Publicado um acórdão paradigma, o presidente ou vice-presidente de um tribunal de justiça pode negar seguimento
a recurso especial ou recurso extraordinário, negar, limitar o direito de recorrer, né? Preste atenção aqui a uma questão que é muito interessante. No direito brasileiro, podemos dizer assim, o precedente é um fato jurídico, alguns autores dizem isso. Ou seja, é um fato jurídico, porque não decorre necessariamente de uma manifestação de vontade, mas que produz efeitos disciplinados pelo direito e os mais diferentes efeitos, os precedentes judiciais, né? Não só o efeito vinculante, mas alguns outros efeitos trazidos no âmbito do direito brasileiro. Isso é importante, né? Isso nós temos que observar. Por exemplo, né, a súmula que obsta a revisão de uma decisão. 932, acabamos de falar dos poderes do relator. O relator pode negar seguimento a recurso que for contrário à súmula, né? Obstando, impedindo a revisão de uma decisão também. E o efeito vinculante? Bom, aí nós passamos a estudar algo que é ponto central. O efeito vinculante, a sua evolução no direito brasileiro, né? Eu não acabei de dizer, olha, um precedente pode produzir inúmeros efeitos. É utilizado pelo direito, às vezes, para autorizar uma tutela provisória de evidência. Alguns autores chamam de efeito autorizativo, por exemplo. Se eu tenho uma tese fixada, alguém vai a juízo e pede tutela jurisdicional com fundamento naquela tese, ou seja, o precedente pode autorizar a concessão de uma tutela provisória, uma tutela de evidência. Não provisória baseada na urgência, mas provisória baseada na evidência do direito. Então, múltiplas possibilidades, múltiplos efeitos. Agora, a questão do efeito vinculante. O efeito vinculante não foi criado no Código de Processo de 2015, como alguns às vezes chegam a dizer. O efeito vinculante tem evoluído no direito brasileiro. Então, veja, por exemplo, que a Emenda Constitucional 3 de 1993, né? Essa emenda é aquela que criou no direito brasileiro a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC. Não existia originariamente na Constituição de 88 a ação declaratória de constitucionalidade, mas só a de inconstitucionalidade, né? Então aí o ponto importante que eu quero que você fique atento. E qual foi a grande novidade da Emenda Constitucional 3 de 93? Incluir o parágrafo 1º, artigo 102 da Constituição, introduzindo um efeito vinculante. Qual que é a ideia aí? Tornar um precedente judicial de observância obrigatória. Obrigatória pelo Poder Judiciário, pela administração pública, permitir o cabimento de um remédio específico, que é a reclamação, para garantir este efeito vinculante, né, para garantir a obrigatoriedade. Então veja que interessante, esse efeito vinculante ele tem também um efeito prospectivo, valer para o futuro julgamento de casos análogos, de casos repetitivos. Então essa ideia, trazer para o direito brasileiro efeito vinculante. 1993, efeito vinculante. Tornar aquela decisão de observância obrigatória pelo judiciário. Tornar obrigatória a observância pela administração pública. Permitir o uso da reclamação para garantir esse efeito vinculante. Vincular os juízes, no sentido amplo da palavra, ao julgamento de casos futuros e análogos.
Introduziu, aliás, a emenda constitucional efeito vinculante, e algo muito próximo, né, que, aliás, já existia no direito brasileiro no âmbito das ações coletivas, uma eficácia erga omnes. Então, introduzindo efeito vinculante e eficácia erga omnes. Eficácia erga omnes é relacionada à coisa julgada, né? Relacionada à coisa julgada, aos limites da coisa julgada, limites subjetivos. A coisa julgada vai se estender a quem? Isso é a questão do efeito erga omnes, então a todos. Não permitir o uso. Quando se diz que uma decisão tem efeito erga omnes, isso não quer dizer que daquela decisão é cabível a reclamação para controlar. Então, numa ação coletiva, quando há efeito erga omnes, ou seja, quer dizer, vale para todos o que foi decidido na ação coletiva. Mas isso não permite o uso da reclamação, por exemplo. Isso está relacionado ao limite subjetivo da coisa julgada, não é vinculação do poder judiciário e da administração pública a seguir uma tese jurídica, né? Mas sim a possibilidade de se estender aquilo que foi decidido, o efeito prático, inclusive a casos passados, né? Então, não permitir o uso da reclamação para sua observância, obrigar que o que foi decidido não vale só para as partes de um processo, que é o que se tem no caso da ADC. E nem trouxe o texto aqui neste slide, porque, a rigor, a emenda constitucional número 3 alterou a Constituição, mas já houve alteração superveniente. Mas observe o seguinte, o efeito vinculante surgiu ligado à ADC e não à ADIM. O efeito vinculante surgiu ligado à ação declaratória de constitucionalidade. E na Constituição não havia a previsão do efeito vinculante no caso de ADIM. Opa! Então aí, é importante você entender como que isso evoluiu no direito brasileiro. Foi a Lei 9868 de 99, aliás, lei em vigor, que trata do processo de controle de constitucionalidade, que no artigo 28, parágrafo único, estendeu o efeito vinculante à ADIM. A declaração de constitucionalidade, veja, a emenda de 93. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição, a declaração parcial de inconstitucionalidade, tem eficácia contra todos, erga omnes, e efeito vinculante. O efeito vinculante é em relação aos órgãos do Poder Judiciário, em relação à administração pública, federal, estadual e municipal. E saiba de uma coisa, foi questionado o fato da lei ordinária, da Lei 9868, estender um efeito vinculante à ADIM sem previsão constitucional. E como que a questão foi enfrentada pelo Supremo? Agravo regimental, 1880, aqui de São Paulo. Como que o Supremo entendeu essa questão? É constitucional lei ordinária que define como de eficácia vinculante os julgamentos definitivos de mérito proferidos pelo Supremo ou em ação direta de inconstitucionalidade. Olha só, isso é um leading case. O Supremo foi por maiorias, foi apertada a decisão, mas o Supremo entendeu que era constitucional. O regimento interno do Supremo, no artigo 187, passou a prever que, a partir da publicação do acórdão por suas conclusões e ementa no Diário da Justiça, a interpretação nele fixada terá força vinculante para todos os efeitos. Não adianta queremos discutir a força vinculante, ela está na Constituição Federal, precisamos entender como ela é e como que ela se operacionaliza no processo civil. Aí veio a emenda constitucional 45, e ela resolveu qualquer dúvida, né, porque ela deu nova redação ao parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição Federal e passou a dizer expressamente que decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo, a eficácia contra todos e efeito vinculante.
Então hoje está lá, efeito vinculante na Constituição Federal. Olha o que é efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Perceba aquilo que eu havia dito, a ligação do efeito vinculante com a isonomia na interpretação e aplicação do direito, interpretação e aplicação da norma. Quer dizer, como diz o professor Eros Grau, a norma não é o que se interpreta e aplica é o texto. A norma é o resultado da interpretação. O professor Eros Grau, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, chama atenção para este detalhe. Então, compreenda, né, esta evolução do efeito vinculante no direito brasileiro e o que ele significa. Os intérpretes e aplicadores de textos legais são o Poder Judiciário, diante de situações conflituosas normalmente, e o Poder Executivo, né? O Poder Executivo, em todas as esferas, né? Administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Bom, nesta vamos chamar assim, odisseia dos instrumentos voltados à uniformização da interpretação e aplicação do direito, né, surgem as súmulas de efeito vinculante no direito brasileiro. Mais um instrumento. Olha que interessante a história da evolução do efeito vinculante. Agora vamos falar de súmulas de efeito vinculante, né? Ponto interessante. Mas vamos deixar para o próximo bloco, né, em função do tempo aqui. Próximo bloco eu começo com as súmulas vinculantes.